Alô, meus amigos e minhas amigas, como sempre, um prazer enorme da gente poder conversar e hoje conversar com um amigo que é o André Luiz Faturi, um jovem engenheiro mecânico, formado pela Universidade de São Judas, técnico em mecânica industrial pelo Senai, tem uma carreira toda desenvolvida em projetos e processos de máquinas e equipamentos especiais e tem experiência na área de supply chain, compras, importação e hoje está atuando em diversos segmentos da indústria como consultor e engenheiro para a empresa Aplicação Fundamental Engenharia e Consultoria. É isso, Faturi, como vai você? É isso aí. Tudo bem, José Manuel? Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo e ajudar a esclarecer o mercado aí das dificuldades e os caminhos que a gente deve trilhar. Muito bem, você falou, eu falei bastante da tua ligação com a indústria e eu quero te dizer o seguinte, daqui para frente, quanto mais a gente vai mergulhando no século XXI, e mergulhando aí eu falo no bom sentido, a tecnologia vai ficando no centro de toda a retomada da atividade de negócios, da atividade de engenharia, etc. Você acha que a engenharia está preparada para isso? Como é que você está sentindo? A engenharia, o status, o grande corpo dos profissionais experientes, sim, tá? A grande demanda de jovens profissionais que estão chegando no mercado, e eu digo, alguns até da minha idade, né, ou da minha geração, estão ainda despreparados, tá? Esse pessoal, por conta das facilidades ou desinteresse pela engenharia, vem se desagregando da área técnica. Tá? Então, conheço muitos engenheiros que chegaram ao cargo de diretor e hoje dizem, eu não sou engenheiro. Pô, como assim não é engenheiro? Deixou de ser engenheiro algum dia? Então nunca foi. Tá? Então, para a gente entender como o pessoal está despreparado. O pessoal tem que criar brio, tem que criar garra na engenharia. Agora, como é que vê as empresas, já que você vem do setor empresarial também, as empresas estão atentas ao planejamento, porque você vai precisar, na era do 5.0, você vai precisar de um sistema de transmissão e armazenamento de dados rápidos, estáveis, confiáveis, que tudo isso funcione de uma maneira em que as coisas se engrenem. A engenharia, nós estamos aqui defendendo que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, impulsione exatamente essa engenharia em todos os segmentos. O Brasil está preparado no século XXI? Estamos chegando aí, André? Não. Fala-se hoje uma modinha da 5.0, como você mencionou, já considerando que ficou para trás a 4.0. E nem a 3.0 a indústria tá com plena aplicação. Ou seja, os requisitos mínimos de controle, de planejamento não é feito. A Revolução 4.0 é simplesmente automatizar. Automatizar coisas erradas é só prejuízo. Então, não estamos preparados. Temos muito a caminhar e fazer o básico ainda. O que você chama de coisa errada? Por exemplo, eu tenho a impressão que o 4.0, o 5.0, significa mais velocidade na transmissão de dados, mais segurança, porque eu estou imaginando que a coisa na rede não caia. Vamos falar de português mais simples, para que todo mundo compreenda. É isso. Nós estamos organizando isso? Não, a indústria está muito precária, ela não tem bases sólidas de organização e planejamento, tá? Então, quando você faz uma automação em um equipamento sem que ele esteja, sem que o processo seja plenamente eficaz, tá certo? Você só aumenta a quantidade de erros. Então, isso a gente vê muito na indústria ainda. Processos errados, controles errados, e aí, quando você aplica a automação ou a Revolução 4.0, você só propaga os erros. Assim é o seguinte, os dados não ficam estáveis, é isso? Eles são transmitidos de maneira precária. Eu não falo de dados, né? Eu falo de processo. Então, processo de fabricação, né? Não estamos falando só da engenharia no papel, estamos falando do processo em chão de fábrica, que É. isso efetivamente é o que dá volume e traz renda para as empresas, né? Para o mercado. E isso se reflete também na engenharia, no planejamento, nos projetos. Tá, isso é uma tarefa, é uma mudança cultural importante, não é?
é uma robustez que o mercado brasileiro ainda não tem. O mercado ainda pena muito quando comparado à robustez de engenharia e estudo de processos da Europa e dos Estados Unidos. Nós estamos muito atrás. Mas o mundo já está caminhando isso, caminhando, e a nossa indústria vai ficar ilhada, vai ficar distanciada dessa realidade, André? Ela já está ilhada pela nossa desindustrialização. O Brasil, enquanto não começar a olhar para dentro e produzir efetivamente com qualidade, a gente não vai caminhar. O Brasil já está ilhado na indústria, já está. Isso por conta de falta de fiscalização, isso por conta da falta de investimento. Então, importa da China, mas não atende às normas nacionais. Então, importa da China porque é mais barato e a qualidade é pior. Tá, então vamos entrar nisso da fiscalização que você falou. Fiscalização. Como é que você acha que a fiscalização pode... Não me refiro nem à fiscalização de um tribunal de ética, de um conselho de profissionais. A fiscalização mais ampla, se eu entendi o que você fala... Tá, eu vou dar um exemplo para ti. Por exemplo, a coisa corrente, tá? A Vale, tá? Por conta dos acidentes nos últimos anos, ela fez um acordo com os acionistas e a sociedade de reduzir a zero o índice de acidentes. Com isso, todos os prestadores de serviço para a Vale precisam ter seus equipamentos todos controlados e atendendo NR10, NR12 e tudo mais. O mercado não está preparado para isso. O mercado começou a correr atrás de atualizar os seus equipamentos, suas máquinas, para atender às exigências da Vale. Isso gerou uma demanda de novas máquinas, de ajuste das máquinas existentes, tá? Para poder garantir a segurança e a qualidade dos trabalhos executados. Vejam, isso partiu da iniciativa privada com fiscalização. As prefeituras cobram das empresas de construção civil equipamentos adequados? Não cobram, não tem essa fiscalização. Quando você vai para a indústria, né, existem empresas grandes, médias e pequenas, algumas exigem ali por conta do pessoal de segurança do trabalho. Mas, e a tecnologia aplicada? E os materiais? Existia um engenheiro efetivamente que aplicou? A coisa de um ano atrás, eu peguei um fornecedor que ele não sabia, eu não estou dizendo que ele não sabia calcular a mola, ele não sabia nem especificar uma mola, tá? Que é F igual a KX, não sabia especificar uma mola. Como é que um profissional desse entra no mercado e vai executar ou projetar uma máquina eficiente com garantia de qualidade e processo? Muito bem, então aí eu quero entrar com o nosso sistema, com o FEA-CREAS. De que maneira, na sua opinião, o sistema podia sair dessa letargia que se encontra, desviando dinheiro público, gastando dinheiro em propaganda fraudulenta, mentirosa e tal, e realmente ir para o chão de fábrica, trabalhar? Porque a gente, quando pensa em engenharia, muita gente pensa só na engenharia civil. E não é só engenharia. Sim, não é engenharia. Exatamente. Está se referindo que tem uma tarefa e uma missão importantíssima. De que maneira você enxerga, então, essa possibilidade de romper essa barreira, que eu chamo barreira da letargia? Um banho cultural, uma mudança de atitude por parte do sistema. O CREA tem que ajudar muito a esclarecer o mercado das necessidades. Um engenheiro, se ele não tem experiência, ele tem que ter a capacidade de ir lá e decifrar as normas e as exigências, tá? Então, o CREA, o sistema, precisa, o CREA e o CONFEA, né, o sistema como um todo, precisa ajudar a esclarecer o mercado do que é engenharia e o que a engenharia pode e deve executar. Não é questão de produzir um projetista, qualquer um faz. Não. Tem que ter um engenheiro. O cara tem que dar o aval. Tem que ter gente experiente dando suporte. Precisa passar o bastão. Os experientes precisam passar o bastão de conhecimento e tecnologia para os novos. Aquela ideia de curso continuado que o CREA tem que fazer, em vez de... Bom, também nós temos um sistema que descumpre ordem judicial. Quando descumpre ordem judicial, todo o resto é pequeno. Desviar dinheiro da fiscalização ou dos cursos para publicidade enganosa, é um passo que para eles é natural.
para nós todos é um absurdo que nós estamos vivenciando e reagindo. Agora, apesar disso, a gente tem que já projetar o ano que vem. Eles não vão estar lá. Esse período tenebroso do CREA acaba agora no final de dezembro. Já estamos no dia 3 de dezembro, temos pouco tempo para que esse sofrimento, este pesadelo acabe. Agora, temos que estar preparados para esse novo tempo. Então eu pergunto para você, cursos continuados, é isso? Olha, veja, distante de outras gerações, hoje em dia, o cara acaba de se formar, ele vai fazer um MBA, tá certo? Ele não tem experiência nenhuma e ele vai fazer um MBA. Como isso pode acontecer? O que ele soma aquele grupo para trocar ideia de business e controle? Ele vai fazer um curso de gestão de projeto. Ele nunca atuou na indústria e ele quer fazer um curso de gestão de projeto. Então, o conceito que nós temos é simplesmente ganhar papel. Poucos vão efetivamente fazer um curso de educação continuada voltado para a área técnica. O mercado não exige, o mercado não quer. Como você vai controlar e administrar algo que você desconhece? Que é a área de processo, a área de projetos, a área técnica. Não faz, não, é uma situação em cadeia, né? Uma mudança de conceitos que houve que só denegriu toda a estrutura, toda a cadeia da engenharia e do país. E com isso houve a desvalorização da engenharia. Então o cara, engenheiro foi lá fazer um curso de administração, mas ele não conhece a parte técnica. Então aí desencadeia todo o processo, porque qualquer um faz. Porque o engenheiro não sabe fazer, o pedreiro sabe, o operador da máquina sabe mais do que o engenheiro. Então... Tá, ainda temos que acabar com os palpiteiros, é isso? Palpiteiro, acabar com os palpiteiros e trazer os responsáveis, os engenheiros com conhecimento para passar o bastão desse conhecimento para os jovens. Hoje troca-se um profissional experiente por 1/3 do valor por um cara que não sabe nada. Por quê? Porque esse profissional, vamos colocar em aspas, na atividade dele, muitas vezes, o cara sentava numa planilha e ficava lá só no beabá. Ou seja, ele não ia a campo, ele não resolvia o problema, ele estava ali só no administrativo. Então, o que ele conhecia, o conhecimento dele técnico, foi por ralo, ele não passou bastão para ninguém. Agora, apesar disso tudo, como eu disse há pouco, vamos olhar de forma positiva, de forma não é tirar o pé do chão e entrar numa ilusão, mas viver um sonho de que é possível fazer essa alteração. É a alteração que você está deixando bem claro, que na sua opinião, e eu concordo com você, é uma alteração, acima de tudo, conceitual. Tá? O resto vem depois. Então, vamos lá. Piso, salário, a função exercida pelo engenheiro merece respeito, é claro, e o engenheiro não tem se feito respeitar. Esse é o ponto aqui que nós estamos tratando, tá certo? Agora, como é que sai disso? Qual é a sua opinião? Deixa eu fazer um complemento. Piso salarial de engenheiro não é questão simplesmente de uma lei. O mercado precisa entender que o piso salarial é para que o profissional atualize seus conhecimentos. Para ele fazer um curso de pós, para ele comprar material, para ele ler livro, para ele comprar um software, para ele se atualizar. Não é só eu te pago o piso, é só para atender. Não, existe um motivo para isso. Para a engenharia ter um contínuo desenvolvimento. Veja, é um conceito diferente do que o mercado entende. Não, tem um piso porque a lei manda. Não, não é o piso. O motivo do piso salarial do engenheiro é para que ele tenha contínuas atualizações. Autonomia, porque ele tem... Autonomia para poder trazer o melhor para a empresa. Inclusive conhecer outros métodos, tudo. Apesar que hoje com a distância você faz isso via internet, mas nem tudo você faz via internet. Sim, você precisa comprar literatura, né? Você precisa comprar norma, você precisa participar de cursos, atualizações. A área de civil, a área de mecânica, de elétrica, todo ano, todo mês, toda semana tem uma atualização, uma tecnologia nova desenvolvida. E aí? Você fica à mercê disso ou você vai correr atrás? Para correr atrás, você precisa de literatura, você precisa fazer cursos, se atualizar. E o interessante sobre esse ponto, André Faturi, é que cada um de nós,
quando vai procurar um médico, procura saber se o médico está muito atualizado ou não. Não é? Exato. Grave. Quando o problema é grave, ninguém pega qualquer médico. Vai lá, procura saber se ele tem especializações, se ele tem essa conexão com o mundo. Na engenharia isso não acontece. Na engenharia isso não acontece. E como o mercado é um mercado que coloca para baixo o salário, o profissional não tem recursos. Enquanto não tiver recursos, o conselho deve. Sim, junta tudo, né, José Manuel? Junta que o cara precisa fazer o curso e ele precisa ter a predisposição, ele precisa ser efetivamente um engenheiro. O engenheiro é aquele cara não que só sabe calcular, é aquele cara que é capaz, aprendeu a estudar, aprendeu a se desenvolver. E ele vai correr atrás disso. O salário, o piso do salário, é uma ação complementar a isso. E o mercado não entende isso, fica, dane-se, ele que se vire, ele que se dane. Mas o mercado não entende que o profissional precisa se atualizar para trazer o melhor para dentro da empresa. Perfeito. Agora, André, vamos falar então do sistema. Vamos trazer mais papel do sistema. Você tem participado muito da campanha que nós estamos tendo a felicidade de ter companheiros como você que desde o início estão fortalecendo a causa de todos nós, por uma engenharia forte, por um momento onde o profissional tem esse respeito que você está deixando muito claro do seu ponto de vista, questão conceitual e tudo isso. Mas falando um pouco do conselho, nosso conselho está uma vergonha, né? E a luta... Não é de hoje. Oi, e para a luta que essa vergonha acabe, é uma luta árdua, porque a gente que está lá, esse grupo que está lá, é um grupo que não tem vergonha para nada, eles descumprem tudo, ordem judicial, são absolutamente, eu tenho chamado de psicopatas, inclusive, porque não sentem dor. O psicopata mata e não sente dor, acha que a vítima é culpada pela própria morte. Eu queria que você fizesse uma análise do nosso sistema com toda a clareza. Eu vou puxar a seguinte ideia inicial. Os engenheiros precisam entender que lutar pelo CREA, por um órgão, uma autarquia que cuida da nossa área, não é questão de política, é questão de lutar pelo que é certo, pelo que é direito. Não só para ele como indivíduo, mas como para a sociedade. Tá certo? Esse é um ponto. Então, falar de CREA, eleição do CREA é política. Não, não é política. É questão de correr atrás e fazer o certo. Vencido este preconceito que tem no mercado, o CREA precisa atuar para os profissionais e para a engenharia, não para os próprios membros, para benefício dos próprios membros. Né? Nenhuma ação proativa para a engenharia foi feita, olha, desde que eu me formei como técnico. Eu pertenço ao CREA quando eu me formei de técnica e mecânica. De lá para cá eu não vejo nada, nenhuma ação. Cursinho aqui, palestrinha ali. Não. Temos um conceito estrutural muito degradado no mercado, onde não se valoriza a técnica, se valoriza o soft skill, o blá, blá, blá. É preferível um cara político do técnico? Não, tem que ter os dois. Agora, político fazendo o certo, não fazendo o errado. Então, esse conceito também levou à falência, por exemplo, a uma beira de uma falência caos na sociedade, dentro da Vale, dentro da Odebrecht, né? De todo esse quesito aí de corrupção que houve no mercado. Por quê? O cara não é técnico, ele não quis fazer o certo, ele foi na parte política e denegriu a sociedade. Então, algumas empresas estão puxando para isso voltar ao eixo. O CREA precisa ser o central desse eixo e apoiar esse tipo de ação. Vai comprar briga? Vai comprar briga. Vai sim. Agora, para fazer o certo, tem que brigar. Infelizmente, aqui... CREA, o sistema com polos de desenvolvimento. Essa é uma das ideias que a gente defende desde o início, que a gente possa colocar o CREA formulando polos de desenvolvimento, abrindo os seus espaços e reunindo os engenheiros de uma forma multissetorial. Como é que você vê essa ideia? É muito positiva, porém, antes da gente sair fazendo curso técnico, a gente não pode fazer cursos técnicos, né, cursos de extensão, não pode só agir nesse ponto. Nós temos que trabalhar em paralelo com a mudança
cultural do mercado. Porque senão a gente vai abrir um monte de curso, o cara pega o curso e põe na gaveta. Ah, para que eu vou fazer um curso técnico, uma especialização, se eu não aplico? Mas se o engenheiro não aplica, quem que aplica? Agora, Cadê a fiscalização? Então, vários caminhos precisam ser iniciados simultaneamente. Senão não vai ter efetivo, senão não vai ter efetivo dessas ações. O engenheiro que você está falando, todo profissional, não só da engenharia, precisa ser convencido. O trabalho é um trabalho de convencimento. Uma troca cultural, uma mudança de comportamento não é uma coisa que se faz do dia para a noite. É um processo. Não é do dia para a noite. É uma coisa continuada, enfrentando dificuldades, resistências. O grupo que está lá, por exemplo, hoje se apega ao poder no crédito de todas as maneiras possíveis, imagináveis, até inimagináveis. Mas eu quero falar com você sobre polos de desenvolvimento, fisicamente inclusive. O CREA tem uma capilaridade grande pelo interior de São Paulo através de associações de engenharia, que infelizmente tem se associado da pior maneira possível, recebendo por um espaço que o CREA utiliza da associação e ficando dependente do CREA. Como é que a gente rompe tudo isso? Nós temos defendido algumas teses importantes sobre isso. Sim, eu entendo assim, as associações são uma extensão do sistema e elas precisam efetivamente fazer parte, estarem mais próximas dos engenheiros, serem atrativas para os engenheiros, como oferecendo cursos, oferecendo palestras, trazendo os profissionais para ouvir os profissionais mais experientes, para eles agregarem conhecimento ao mercado. E isso, nos polos que você comenta, é de extrema importância. É preciso fazer isso. As associações é um dos caminhos, um dos meios dos profissionais se aproximarem do sistema. Agora, as associações elas precisam se abrir e trazer esses profissionais para dentro dela também. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas, como esta com você, em que os personagens, não só de uma campanha eleitoral, mas os personagens que fazem o dia a dia da engenharia vão ter com a gente esse espaço para que a gente possa refletir juntos sobre o que vivemos e o que queremos. Nós já estamos indo para a parte final da entrevista. Que Brasil nós queremos, que engenharia nós queremos, André? Então, resumidamente falando. A gente quer um Brasil baseado no eixo da engenharia, verticalizado, que atue de forma correta, não passando pano, não dando um jeitinho para que as coisas aconteçam ou que sejam feitas. Isso não pode mais acontecer. Chega de mortes no país, chega de... o Brasil tem um baixo índice de qualidade, um baixo índice produtivo. Por quê? Porque não se respeita a engenharia. Não se dá ouvidos, business em primeiro lugar. Não pode ser assim. E a engenharia no centro tendo um protagonismo importante, não a engenharia colocada ao lado. É o que nós estamos falando, é o que você está dizendo, em outras palavras. Agora, vamos, como sempre estaremos, enfrentando um mundo de gente que quer manter a coisa desse jeito. E por que essa gente quer manter desse jeito, hein, na sua opinião, André? Quer manter desse jeito porque é o jeito fácil. Fazer o fácil não é o mais fácil. E o pessoal quer se manter nessa questão por comodismo. Quando você faz alterações dentro de uma empresa, promove alguma alteração, os acomodados, aqueles que criam problema para vender solução, são os que são mais contra. O sistema como um todo, o CREA, o CONFEA, inclusive em algumas associações, eu incluo nessa descrição. O pessoal está acomodado, não quer mudar. Por quê? Porque vai incomodar. Fazer o certo dá trabalho. Muito bem. Então, para esta mudança comportamental, é preciso ter uma conversa muito aproximada, mais aproximada do que temos hoje, com toda a categoria, em todo o sentido, lato sensu falando. Porque é uma categoria de diversas modalidades diferentes. Nós temos aí profissionais que vão de uma área absolutamente distante do que a gente imagina até
O chão de fábrica, como você falou, engenharia civil, que é mais comum, todo mundo quando pensa em engenharia, pensa na engenharia civil. De agronomia a eletrônica e software. Você tem um monte, você tem aí o geólogo, você tem o agrônomo, você tem uma porção de gente trabalhando. Como fazer essa comunicação ser mais eficiente, na sua opinião? Através das redes sociais, André? Através das redes sociais, através das associações, comunicação direta. Hoje, no mundo digital, fazer uma palestra e divulgar um conteúdo via YouTube, via LinkedIn, uma live gravada, é um treinamento que fica para sempre. Se o cara não puder participar hoje, ele assiste amanhã. Agora, isso precisa acontecer, precisa ser estruturado esse conceito. Eu estou atuando nessa pegada de mudar o status quo conceitual do mercado. Vai fazer 3 anos, chamando o pessoal no LinkedIn, despertando. Faturi, pô, mas você fala umas coisas que as pessoas não gostam. Eu falei assim, olha, não gosta, se eu furo a bolha, é porque a pessoa está fazendo coisa errada. Então, esse conceitual precisa ser estruturado e colocado na internet, divulgado nas empresas. Vai fazer uma fiscalização lá na empresa? Pô, achou um problema? Cara, olha, vai ter um curso lá no CREA, vai vir o gerente financeiro, vai mandar o diretor administrativo, o chefe de produção, vai mandar todo mundo para lá para explicar o que é engenharia. Eu fiz palestras recentes falando que engenharia não é custo, engenharia é investimento. Isso precisa ser despertado na sociedade, esse entendimento. Ok, vamos para o encerramento. Palavra final aqui de minha parte, agradecendo a sua presença, não só aqui nessa entrevista, mas na campanha como um companheiro desde o início, combativo, e que está enfrentando esta realidade, de mudar a realidade, o que não é fácil, não é tão simples assim. Muito obrigado em tê-lo nessa entrevista, tê-lo na campanha. Força, firme, palavra à sua disposição, André. Agradeço, Emanuel, pela oportunidade. Estou aí contigo, ao seu lado, de quem quer que esteja, né? Tem muitos do nosso grupo aí, para a gente fazer um país e uma sociedade melhor. Sem brilhantismo, sem benefício próprio. Eu acho que a gente precisa deixar um legado melhor para a sociedade e para os nossos filhos. Perfeito. Muito obrigado, então. Forte abraço, André. Obrigado, Zé Manuel. Até a próxima. Tchau, tchau.